E aí, pessoal, no Isto é Histologia de hoje nós vamos estudar a histologia do sistema reprodutor feminino. Ok? Vamos iniciar aí verificando as estruturas básicas do ovário, né? O ovário é uma glândula endócrina e exócrina do aparelho reprodutivo. Ele excreta óvulos, né, que são captados pelas tubas uterinas e levados até o útero, e secreta hormônios como estrógenos e progesterona na corrente sanguínea. Bom, o ovário nós dividimos ele basicamente em região cortical e medular. A região cortical é essa região mais externa, onde nós vamos encontrar os folículos em diversos estágios de desenvolvimento. Tá? A região medular é a região central, onde nós vamos encontrar a maior parte do suporte sanguíneo e drenagem venosa e linfática do ovário. Tá? O ovário externamente ele é recoberto por uma camada de células poliédricas, epitélio simples, normalmente cuboide, chamado de epitélio germinativo. Logo abaixo dele nós temos uma camada relativamente espessa de tecido conjuntivo fibroso, chamado de túnica albugínea. Tá? Todo o córtex, né, que é composto basicamente pelos diversas fases, né, de desenvolvimento aí dos folículos, e a estrutura central ela é entremeada a tecido conjuntivo frouxo. Então, entre os ovários aqui e entremeado aos vasos sanguíneos, nós temos tecido conjuntivo, né, perfazendo o estroma do ovário. Nós vamos ver aí as diversas fases de desenvolvimento dos folículos, desde o folículo primordial, folículo primário ou folículo unilamilar, folículo primário multilamilar, folículo antral e folículo maduro de Graf. Tá? Em outras literaturas vocês vão encontrar não como folículo primário multilaminar, tá? Vocês vão encontrar folículo primordial, folículo primário, folículo secundário, folículo terciário e folículo maduro. Tá? Independente da nomenclatura que os autores utilizam, nós vamos observar as mesmas estruturas, tá? Sempre nos folículos. Basicamente, no folículo primordial, nós vamos encontrar ao centro dele o ovócito, e ele é circundado por uma única fileira de células, né? Um epitélio simples, normalmente pavimentoso, tá? De células foliculares. No folículo unilaminar, aqui nós temos um epitélio simples pavimentoso. Aqui nós vamos encontrar epitélio simples cúbico. Tá? Essa célula é uma única camada de células ao redor do ósseo. Isso aqui no folículo primário unilaminar ou folículo primário, tá? Ou folículo unilaminar. Nós vamos encontrar ao centro o ovócito e ao redor dele, tá, células foliculares, agora já num formato mais cúbico, tá? Células um pouco mais altas. Entre o ovócito e as células foliculares vai aparecer uma região formada por glicoproteína. Na coloração de HE é uma região que tem a coloração rosa clara, ela é chamada de zona pelúcida, tá? É um composto formado basicamente por glicoproteína, que é excretada tanto pelo ovócito como pelas células foliculares.
A posterior forma de desenvolvimento folículo, chamado folículo multilamilar, ou muitas vezes chamado também de folículo secundário. Nós vamos encontrar o ovócito ao meio, nós temos a zona pelúcida. Externamente, tá, nós não temos mais uma fileira de células, sim várias fileiras de células foliculares, chamadas de células da granulosa. São células poliédricas. Ao redor dessas células vão se organizando células fusiformes, tá, chamadas de células da teca. Posteriormente, nós temos o folículo antral, ou chamado já de folículo terciário, onde nós temos as mesmas estruturas, né, o ovócito, a zona pelúcida, as células da granulosa, externamente a célula da teca, que agora se divide em teca interna e teca externa, tá? E começa a se formar uma cavidade preenchida por líquido folicular produzido pelas células foliculares, tá? Então essas células vão formando líquido, esse líquido vai separando as células e numa determinada fase esse líquido começa a se juntar formando uma grande cavidade, tá? E finalmente essa cavidade se expande, né, formando uma cavidade grande preenchida por líquido folicular no folículo maduro ou folículo de Graafi. Tá? Nós vamos encontrar o ovócito circundado pela zona pelúcida, e quando se forma o antro, nessa cavidade grande preenchida por líquido, normalmente o ovócito fica preso a um dos lados da parede, né, ele é deslocado para a periferia e ele continua preso, tá, às células foliculares. Mas nessa fase aqui, as células foliculares que estão em contato direto, tá, com o ócito, elas normalmente assumem um formato mais, em vez de células cúbicas, como são as células foliculares, né, e as células da granulosa, células foliculares da granulosa, essas células logo ao redor do ócito, normalmente elas ficam mais altas, né, se transformam em células cilíndricas, dando um aspecto radiado, tá, a essas células que ficam logo ao redor do ósseo. Por isso essa região é chamada de corona radiata, tá? Essas células que ficam logo ao redor do ósseo, ali, quando se forma o antro, né, um único antro, forma uma cavidade grande. Aí nós temos aqui as células da granulosa. As células da granulosa que unem a corona radiata às demais células da granulosa são chamada essa região de cúmulos oóforos, tá? É a região em que as células da granulosa se unem à coroa radiata. Aí, mais externamente, nós temos a teca, tá? A teca interna e teca externa. Tá, ok? Então, logo depois, nessa fase aqui, o ócito, por exemplo, ele já é fácil de ser sentido a palpação, porque a hora que a gente aperta, nós sentimos, né, esse espaço do antro. Aqui parece uma bolhazinha d'água, e logo depois ele se rompe e o óvulo é lançado, né, em direção às fímbrias da tuba ou da trompa uterina. Aqui, partindo para histologia, né, nós vemos aí os ovócitos dos folículos primordiais, né, o ovócito e uma camada de células de epitélio pavimentoso circundando, tá, esse ovócito, caracterizando aí o folículo primordial. Voltando aqui, nós temos aqui o epitélio germinativo, a túnica albugine, né, aquela camada que recobre todo o útero, e aqui nós temos na região cortical, né, os folículos primordiais e entremeado a tecido conjuntivo. Nessa fase, tá, nós temos aqui o ovócito,
e já aparece aqui a zona pelúcida, tá? Na fase aqui de folículo unilaminar, uma única fileira de células ao redor do folículo, chamado também de folículo primário. Temos aqui um folículo secundário ou folículo multilaminar, onde nós observamos o ócito, a zona pelúcida, que é excretada tanto pelas células foliculares como pelo ócito. Aqui nós temos as células foliculares já formando, né, a camada granulosa, caracterizando um folículo multilaminar ou folículo secundário. Posteriormente, as células foliculares começam a produzir líquido folicular, surgem pequenos, né, áreas de separações, primeiro pequenos bolsão de líquido, que depois eles se unem formando um único bolsão chamado diândro. Tá, nessa fase aqui nós temos aqui a zona pelúcida, a corona radiata, ou coroa radiada. Nós temos aqui a zona pelúcida, a coroa radiada. Nós observamos aqui ao redor do ócito. Essa região aqui é a região das células da granulosa, formada por células da granulosa, mas essa região que une, tá, a coroa radiada às células da granulosa é chamada de cúmulos oóforos. Tá, nós temos aqui células da granulosa, o antro, e aqui externamente a teca, tá? Teca interna, teca externa. Aqui no maior aumento, tá? O antro, camada granulosa, teca interna e teca externa. A teca interna tem as células um pouquinho mais poliédricas e a teca externa, as células são bem fusiformes, são bem achatadas. E aqui com o antro já bem desenvolvido, né? Anteriormente nós vimos um folículo terciário já, mas ele ainda não estava a ponto de ovular. Tá? Aqui nós temos um folículo terciário ou folículo de Graafi, já folículo maduro, né? Com o antro já bem desenvolvido, pronto para ovular. E nós vemos aqui também folículos em outras fases de desenvolvimento. Nós vemos aqui um folículo antral, né, um folículo terciário, aqui um folículo de Graafi, folículo maduro já pronto para ovular. Tá? Aqui um folículo primário e aqui folículos primordiais, todos eles localizados no córtex, né, do ovário. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as tubas uterinas. As tubas uterinas ou tubas do útero, antigamente também chamada de trompas de Falópio ou trompas uterinas, é uma estrutura que compõe o oviduto, né? Ela capta o ovo após a ovulação e é nessa estrutura que ocorre a fecundação. Então nós vamos dividir essa estrutura em 3 regiões. Uma região semelhante a um funil que envolve todo o ovário, a região responsável por captar o óvulo, né? Quando ocorre a ovulação, o ovário fica inserido, né, intimamente a essa estrutura em formato de funil, que ela recobre, né, que ela abrange, né, essas membranas, elas envolvem, né, todo o ovário, que é chamada de infundíbulo. Nós temos uma porção mais afunilada e comprida, chamada de ampola, e uma região fina que liga, né, o oviduto ou as tubas aos cornos uterinos, chamada de istmo. Tá, essas são as 3 regiões. A mucosa do oviduto, a mucosa das tubas, normalmente ela é bastante pregueada. Quanto mais próximo ao infundíbulo, maior a quantidade e maior a altura dessas pregas, que lá no infundíbulo são chamadas de fímbrias. Tá? São essas estruturas bastante delicadas, tá? Que nós observamos aqui. Então as fímbrias lá no infundíbulo são mais altas e mais numerosas, na ampola são mais baixas e a quantidade diminui, e no istmo elas são muito baixinhas e em número bastante reduzido.
O epitélio, que vai recobrir toda essa região, ele é simples, cilíndrico ou pseudoestratificado cilíndrico, com células ciliadas e células produtoras e não produtoras de muco, células secretórias e não secretórias. Tá ok? Então nós observamos aqui o epitélio, nesse caso aqui pseudoestratificado, mas ele pode ser também simples cilindro, tá? Com células ciliadas, secretoras e não secretoras. Aqui nós temos um corte histológico do infundíbulo, né? Observe como ele é bastante pregueado nessa área solta. Aqui também, ó, olha a quantidade de pregas que nós observamos aqui. Tá? Basicamente, todos os segmentos das tubas uterinas, eles vão ser divididos, como muitos órgãos ocos, em mucosa. Tá? Nós vamos falar a composição da mucosa, mas aqui já existe uma particularidade, porque não existe a muscular da mucosa. Então, a lâmina própria, ela se funde à submucosa, tanto que quando nós vamos falar em tubas e em útero também, nós não falamos em mucosa e submucosa. Na verdade, nós falamos em própria submucosa, porque a lâmina própria não tem a camada, a mucosa não tem a camada muscular da mucosa, então a lâmina própria ela se funde com a submucosa. Então nós temos o epitélio depositado sobre uma própria submucosa. Mais externamente nós temos uma camada muscular, né? E finalizando, né, lá final, uma camada serosa. São as 3 camadas que vão compor todas as regiões das tubas uterinas. Na maior aproximação aqui nós vemos aqui a mucosa, composta pelo seu epitélio e a própria submucosa, tá? Mas externamente nós observamos uma camada muscular e uma serosa. Tá? A gente dando um zoom um pouquinho maior, nós observamos aqui epitélio colunar pseudoestratificado. Aqui a lâmina própria submucosa. A lâmina própria submucosa é constituída por tecido conjuntivo fibroso, membranas, um pouquinho de membranas elásticas, alguns e uma quantidade variada, tá, de linfócitos, plasmócitos, de modo geral, células de defesa, tá? Vão se encontrar essa grande população de células que nós observamos aqui, são linfócitos, plasmócitos, mastócitos, né? Então nós temos sempre uma população celular bastante desenvolvida na lâmina própria submucosa. Aqui nós temos um corte histológico da ampola. Nós já observamos que a quantidade, tá, de pregas ela já é bem menor do que nós observamos aqui no infundíbulo, né? Olha a quantidade de prega no infundíbulo. Na ampola, né, já existe uma quantidade menor de prega. Aqui já fica, nós temos uma muscular um pouco mais desenvolvida, tá, na ampola. E aqui nós observamos as pregas e o epitélio pseudoestratificado, ciliado. Aqui nós vemos várias células secretando. Tá, então aqui o epitélio, aqui a própria submucosa. Aqui nós observamos a camada muscular circular, aqui uma longitudinal e externamente uma serosa. Ok? Os cílios, né, o batimento dos cílios ele vai variar bastante nessa região, dependendo da fase que se encontrar predomínio hormonal. Por exemplo, logo após o coito, normalmente esses cílios e a contração, porque esses músculos fazem contração peristáltica, né? Então nós temos o batimento ciliar e a contração muscular
no sentido do útero para o oviduto, na ideia de trazer o sêmen até a porção final da ampola, que é onde ocorre a fecundação. Então, nessa fase logo após o coito, nós temos tanto o batimento ciliar como a contração muscular, trazendo, né, o sêmen, os espermatozoides, né, até em direção ao óvulo, então trazendo para o óvulo. Depois que ocorre a fecundação, esses batimentos eles tendem a ser das tubas uterinas para o útero, na intenção de levar o óvulo fecundado para o corpo do útero, onde ocorre a implantação. Então nós temos tanto o batimento, uma mudança de sentido, né, dos batimentos dos cílios e do sentido do peristaltismo, tá ok? Esse movimento ele é tão importante que aproximadamente 5 minutos em uma vaca, né, aproximadamente 5 minutos após o coito, já existem espermatozoides chegando à ampola. Então, e esse movimento ele é muito rápido para ser apenas um movimento dos espermatozoides. Então, acredite-se que esse movimento, essa rapidez, né, no transporte dos espermatozoides, ele é muito mais pela contração uterina da musculatura e da musculatura do oviduto e dos batimentos do cílio do que apenas do movimento dos espermatozoides. O ístmo é a porção final do oviduto, né, das tubas, e ele possui o mesmo epitélio, só que uma quantidade menor, né, de pregas, nós observamos. Tá, o epitélio é o mesmo e ele tem uma camada muscular muito mais avantajada, tá, do que o infundíbulo e do que a ampola. Tá? Então nós temos o mesmo epitélio com pregas mais baixas. Tá? O epitélio é depositado sobre uma própria submucosa. Temos uma espessa camada de músculo liso, tá? E externamente uma serosa. Tá, ok? Então ele tem a luz mais fina e a camada muscular muito mais avantajada. Então são esses três segmentos aí do oviduto. O oviduto, através do ístmo, ele se liga ao útero, mais especificamente aos cornos uterinos. Nós temos 2 cornos uterinos, direito e esquerdo, e estes se ligam ao corpo uterino e em continuidade nós temos o colo do útero ou a região do cérvix. Tá? A estrutura histológica, seja dos cornos ou do corpo uterino, ela é semelhante, tá? Na verdade ela é igual. Nós temos a porção mais interna, uma mucosa, que no útero recebe o nome específico de endométrio, tá? Mais externamente a túnica muscular chamada de miométrio, tá? E finalmente a porção mais externa, uma serosa, tá? Que recebe em relação ao útero o nome específico de perimétrio. O endométrio nós temos 2 zonas, tá? Uma zona funcional, tá? E uma zona chamada de basal. A zona funcional é a zona que, dependendo se o animal está no cio ou se ele está prenhe, é a zona que ela vai sofrer hiperplasia, né? Ela aumenta a quantidade de tecido, ou ela no período em que o animal, no período vazio, esse epitélio ele sofre uma regressão. Então nós temos uma parte superior, tá, do endométrio, que ele pode se expandir para receber o concepto, como ocorre na época do cio, né, após a fecundação, ou para regredir, tá, na época de anestro, né, quando o animal não está ciclando, essa parte superior do endométrio ele sofre uma regressão, tá, diminui a altura do endométrio. Nós temos aqui, nós vamos ver o epitélio, tá, ele é recoberto por um epitélio. Abaixo do epitélio, da mesma forma que nós comentamos com relação à tuba uterina, nós temos uma própria submucosa, e aqui nós vemos várias glândulas, tá, que elas desembocam lá na luz uterina, mas elas penetram o endométrio e vão até
a parte basal, tá? Essas glândulas na sua região basal, elas se enovelam, elas se enrolam, né? Então a gente observa aqui vários cortes da mesma glândula. Então nós vemos aqui a abertura delas, ou o canal da glândula, tá? Aqui a parte enovelada, aí essa glândula vem e ela desemboca, tá? Na luz. Aqui, no maior aumento, nós observamos, tá, o epitélio endometrial, aqui a própria submucosa, tá? E aqui nós vemos em detalhe as glândulas e aqui embaixo onde elas se enovelam. Então nós temos a região funcional, mais superior, e a região basal, tá? Região inferior. Na região funcional, na parte superior do endométrio, normalmente nós temos uma celularidade maior, tá? Na região funcional. Essa celularidade é composta por muitas células inflamatórias. A lâmina própria submucosa, nós vamos ter bastante tecido conjuntivo, um pouco de tecido elástico e uma grande quantidade de células inflamatórias, tá? Linfócitos, mastócitos. Então nós temos uma grande população celular. Se a gente observar mais de perto, tem uma grande quantidade de células na própria submucosa. O epitélio ele vai variar um pouco com a espécie. Nós temos aqui epitélio pseudoestratificado, nós vamos observar nos bovinos e nos suínos, epitélio colunar pseudoestratificado. Em éguas, cadelas e em gatas nós observamos epitélio simples cilíndrico. Aqui no detalhe nós observamos o epitélio pseudoestratificado e aqui a lâmina própria submucosa com uma grande quantidade aqui de linfócitos, alguns existem também plasmócitos, então tem uma grande quantidade de população de células inflamatórias. Logo abaixo nós vamos observar uma camada muscular circular e mais externamente camada circular longitudinal, tá? O perimétrio, né, é uma serosa, é formada por tecido conjuntivo frouxo e uma camada de células peritoneais. No final do corpo uterino nós encontramos a cérvix. A cérvix ela é uma estrutura que ela vai variar um pouco de acordo com a espécie, né? Ela é uma estrutura que tem uma grande camada que nós vemos nesse desenho esquemático, tá? No bovino, por exemplo, possui normalmente 4 grandes anéis, grandes pregas, né? Que são também chamados de anéis cervicais. E nós temos a região própria submucosa formada principalmente por tecido muscular e fibroso. Então nós vamos ver ali a constituição do epitélio, mas esses anéis, essas grandes pregas da cérvix, elas são formadas por tecido elástico, fibroso e muscular. Então nós temos aí em média 4 pregas no bovino, na égua normalmente uma única prega, e aí na cérvix suína, né, nós observamos uma grande quantidade de pregas dispostas em zigue-zague, né? Por isso que quando vai trabalhar com inseminação em porco, normalmente a pipeta de inseminar porco ela tem um aspecto espiral, né? Semelhante a um parafuso, tá? Que a gente literalmente rosqueia ela aqui na cérvix da porca. Bom, anatomicamente, né, existem essas diferenças, mas quando a gente olha a estrutura histológica da cérvix, né, as pregas elas vão ser formadas, né, elas vai ter basicamente um epitélio, abaixo uma lâmina própria submucosa, tá, que é rica em tecido fibroso e músculo. Depois tem uma muscular e por fim uma túnica serosa. Aqui nós vemos o tecido muscular entremeado, tá? Há tecido elástico, esse mais clarinho que a gente observa aqui é tudo tecido elástico, tá? Então a camada espessa de tecido elástico e músculo e por fim uma serosa. Olhando em detalhe,
O epitélio geralmente ele é simples colunar com uma grande quantidade de células caliciformes. Tá? Nós vemos elas aqui mais roxinhas e o muco corado aqui também roxo. Tá? Existe uma produção muito grande de muco na cervix e essa produção ela aumenta no cio, né? Tanto que uma das formas de identificação do cio, fora o edema da vulva que pode ocorrer também, é a produção, uma maior produção de muco, né? Um animal quando está no cio produz muito muco e é proveniente principalmente dessa região da cervix. Logo após a fecundação, quando o animal está prenhe, normalmente muda um pouco a constituição desse muco e ele se torna uma substância gelatinosa que ele acaba obstruindo, né, entrando em todos esses espaços aqui na cervix e acaba formando um plug, né, mucoso que vai lacrar, né, a entrada da cervix. Fora a contração muscular que ocorre na cervix, nós temos também a formação desse plug que ajuda a vedar a cervix para que o concepto, né, consiga se desenvolver sem contato com o ambiente externo. A vagina é um órgão que tem uma camada muscular bastante espessa, né, que ajuda nas contrações vaginais, e ela é recoberta por epitélio estratificado pavimentoso. Tá? Na porção de transição da vagina para a vulva, tá, pode ocorrer a queratinização desse epitélio. Tá? Então nós temos aqui o epitélio, uma lâmina própria submucosa que se entremeia, tá? Ela fica entremeada aqui, entremeada aqui à camada muscular. Externamente nós temos uma serosa também que recobre. Aqui no detalhe, o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Bom, pessoal, e finalizamos aí com a histologia da glândula mamária. A glândula mamária, ela é formada por diversos lóbulos. Esses lóbulos são separados entre si por tecido conjuntivo, mas o animal ele já não nasce, né, com um lóbulo funcional. Nós vamos ver um esquema aqui ao lado. Inicialmente, com o animal ainda jovem, ele é formado por um sistema de ductos inativo, onde nós vamos ter os ductos terminais sem a formação, né, dos alvéolos, que é o que nós observamos nessa imagem aqui, que seria representado aqui também, né, sem a formação dos alvéolos. Conforme o animal ele vai se desenvolvendo, vai ocorrer a proliferação desses alvéolos durante a gestação. Então eles é formado, né, o tecido alveolar e posteriormente, durante a lactação, esses alvéolos iniciam a produção de leite. Aqui nesse outro esquema nós observamos, né, os ductos terminais formando uma estrutura chamada de unidade lobular do ducto terminal. É a partir dessa unidade aqui que vai se desenvolver e formar um lóbulo. Nesse momento ele ainda não possui, né, os alvéolos, consequentemente é formado só por túbulos terminais entremeados a tecido conjuntivo fibroso, né, representado aqui. Então nós vamos ter os ductos terminais, onde vão se formar os alvéolos, né, onde vão se formar os alvéolos mamários. Esses ductos vão desembocar num ducto intralobular, né? Esses ductos intralobulares desembocam num ducto extralobular, e esses ductos extralobulares se juntam e desembocam num ducto galactóforo. Esse ducto galactóforo a gente observa aqui ductos intralobulares se unindo
desembocando num ducto extralobular. Aqui nós teríamos um lóbulo, né, que desembocando num ducto extralobular. Aqui seria a formação de outro lóbulo, aqui embaixo outros lóbulos. Então ele desemboca num ducto galactóforo. Nós temos aqui vários extralobulares, tá, que desembocam num ducto galactóforo ou lactóforo, depende muito da literatura que vocês forem ler. Alguns autores se referem também como lactóforos. Ele desemboca na cisterna da glândula. A cisterna da glândula desemboca na cisterna do teto. E a cisterna do teto, através do canal do teto, chega à superfície externa. Aqui ao lado nós observamos a formação, né, os ductos terminais entremeados ao tecido conjuntivo, tá? E nós não observamos ainda aqui a formação dos alvéolos. Então é um animal jovem que ainda não houve, né, a maturação da glândula mamária, a produção dos alvéolos mamários. Aqui no detalhe, só para comparar, né, um animal jovem, onde não houve ainda a formação de alvéolos, com um animal adulto, onde nós já temos a formação. Aqui nós temos um ducto, ó, e aqui ao redor os alvéolos. Aqui nós temos os ductos, tá, e não temos alvéolos, não existe a formação ainda dos alvéolos. Aqui, né, os lóbulos, né, que seria um lóbulo, já aqui vai se formar um lóbulo ainda. Então entre os lóbulos nós observamos tecido conjuntivo fibroso. Aqui no detalhe, mostrando também aqui um ducto, a partir do qual nós temos aqui a formação vários pequenos ductos, né, intralobulares, que desembocam aqui um ducto extralobular que estaria saindo aqui deste lóbulo, ok? Os ductos intralobulares, eles são formados por epitélio simples cúbico, tá? Ductos extralobulares nós já observamos epitélio duplo, tá? Uma bicamada de células colunares, tá? Vão formar a partir aqui dos ductos extralobulares. Aqui de novo, né, vários ductos ainda sem formação de alvéolo, o tecido conjuntivo, né, entre os ductos. E aqui nós vamos ver no detalhe, né, esses ductos formados por uma camada única de células cúbicas, e ao redor delas nós temos mioepitélio, né? Os ductos eles são envoltos por uma camada de mioepitélio, que são células epiteliais que têm capacidade de contração. Essa contração ajuda na expulsão do leite mais tarde. Então, nós vimos aqui o sistema de ductos inativo. Durante a gestação, tá, ocorre a hiperplasia nesses ductos terminais e forma-se, né, com a formação do ácino da glândula mamária. Então, nós temos aqui representado um ducto terminal. A partir dele, nós temos a formação de um ácino. O que é o ácino? Nós temos a proliferação do tecido epitelial de secreção, é um epitélio simples cúbico, tá ok? E ao redor, né, dessa dilatação, né, que o ácido forma uma área dilatada, da mesma forma que os ductos, o ácido ele é circundado, tá, por mioepitélio. Esse tecido, essas células mioepiteliais, como nós combinamos, são células epiteliais que têm a capacidade de contrair. Então, ao redor, tá, de todo o ácido nós temos mioepitélio, da mesma forma que o túbulo. Essa aqui é uma coloração com fluorescência, né, fica bem bonito. Nós temos aqui roxo as células epiteliais que se coram porque foram submetidas, né,
a anticorpo anticélula epitelial mamária com pigmentação roxa, tá? Fluorescência roxa. Tá? Essa aqui é uma microscopia de fluorescência. E nós temos aqui azul, tá? É um anticorpo antitecido mioepitelial, actina de músculo liso, né? Uma substância que tem no mioepitélio, associado a um pigmento fluorescente azul. Então, em roxo, nós coramos as células epiteliais secretoras da glândula mamária. E em azul está representado, está corado, tá, o mioepitélio. Então, nós observamos, né, todos os ácinos aqui, túbulos e ácinos, circundados por mioepitélio. O mioepitélio, como disse, é uma célula epitelial, ela faz parte do epitélio da glândula mamária, circunda, né, as células secretoras e tem capacidade contrátil. Tá, então, no animal adulto, nós já temos a formação, além dos ductos, nós temos a formação dos ácinos no final dos ductos terminais. Tá, no final dos ductos terminais se formam, né, a proliferação dos ácinos. E finalmente, né, após a aparição, através aí do estímulo da prolactina e da ocitocina, a prolactina para a produção de leite e a ocitocina para liberação do leite, então nós observamos, tá, o início da produção. Então os alvéolos eles passam a estar dilatados, né, pelo leite e com um material proteico eosinofílico no interior, né? Então nós começamos a observar, né, o leite, ele como tem bastante proteína, ele vai se corar pela eosina. Então nós observamos um material amorfo eosinofílico no interior dos alvéolos e ductos. A produção de leite, gente, a gente vê aqui no esquema o tecido secretor, né, epitélio cúbico simples, aqui embaixo representado a célula mioepitelial que vai circundar, né, todos os alvéolos e ductos, e aqui externamente os capilares, né? As glândulas mamárias elas são muito bem irrigadas porque todos os nutrientes para a formação do leite eles vêm através do sangue. Tá? Então começa a se formar gotículas de lipídios que elas migram para a parte superior da célula, onde eles começam a se fundir para formar uma única gotícula grande. Tá? Ao mesmo tempo, nós temos a formação de diversos cistozinhos contendo proteína do leite, tá? E esses cistos eles acabam se fundindo a membrana e são jogados, tá, para a luz do alvéolo. A gotícula de gordura não, a gotícula de gordura ela não se funde e é solta como ocorre com a proteína do leite. O lipídio ele acaba levando uma parte do citoplasma junto, tá? Então nós temos aí um tipo de excreção apócrina e mesócrina, tá? Ok? Nós temos aqui a fusão, tá, desses granulozinhos de proteína, eles se fundem na membrana e são liberados, como a gente vê representado aqui. Tá? Já a gota lipídio não, ela leva um pedaço do citoplasma junto. Tá? Então dessa forma é secretado, né, o lipídio e as proteínas do leite. Aqui nós vemos um corte histológico, tá, de lóbulos de glândula mamária produzindo, né, então são lóbulos em produção, a gente vê aí no interior, tá, dos ácinos, já um material proteico, né, que se cora pela eosina, né, então praticamente todos os ácinos estão cheios e nós observamos também ductos contendo, tá, esse material amorfo e hialino. Aqui no detalhe, tá, os alvéolos mamários, né? Nós temos no final do ducto o ácino e o ácino se desenvolve num alvéolo mamário. Esses alvéolos são a parte produtora, tá, do leite. O alvéolo formado por uma camada simples, epitélio simples cúbico, circundado por mioepitélio. Aqui no interior a gente observa o material proteico amorfo, né, que seria já o leite.
Aqui eu peguei como exemplo só para a gente estudar a estrutura tubular, tá? Porque aqui está bem representado. Aqui nós teríamos um lóbulo, aqui os ductos interlobulares que vão desembocar, aliás, ductos intralobulares que vão desembocar num ducto interlobular. Os ductos intralobulares são formados por epitélio cúbico simples. Já os extralobulares, eles são formados por um epitélio estratificado já, né? É uma bicamada, mas a partir de 2 já é chamada de epitélio estratificado cúbico, ok? Entremeado a tecido conjuntivo fibroso. Então esses ductos dos alvéolos desemboca nos ductos terminais, que desembocam nos ductos intralobulares, que vão para os ductos extralobulares, dos extralobulares para os ductos galactóforos, dos ductos galactóforos para a cisterna da glândula, finalmente cisterna do teto e orifício do teto ambiente externo. Tá? Então nós temos aqui representados, tá, os ácidos, eles vão desembocar. Aqui nós temos a representação apenas dos ductos galactóforos, tá? Mas esses ácidos são esses pontinhos brancos pequenininhos, eles através dos ductos extralobulares vão se fundir formando um ducto lactóforo ou galactóforo, e esses ductos grandes, como a gente vê aqui, vários deles desembocam aqui na cisterna da glândula mamária. Tá? No caso aqui a glândula é um úbere, né? Então é na cisterna do úbere. Da cisterna do úbere, esse leite vai para a cisterna do teto e aqui pelo orifício do teto para o meio externo, no caso para a boca do bezerro, que come uma vaca. Então nós vamos ver aqui um pouquinho da estrutura celular aqui da cisterna também e do teto. Tá? Aqui representado, tá? Nós observamos aqui a cisterna do teto, aqui a cisterna da glândula, aqui o epitélio secretor, tá? Epitélio glandular. Então nós temos aqui os vários ácidos que através dos seus ductos lactóforos desembocam aqui na cisterna. Aqui a gente cortando nessa região, né, nós temos um corte esquemático aqui, cortando transversalmente essa região, cortando o teto nesse sentido aqui, e aqui nós observamos um corte transversal da cisterna do teto com epitélio estratificado cúbico, tá? Então a cisterna aqui nós temos epitélio estratificado cúbico, aqui representando os alvéolos, né, mamários. E aqui em cima nós estamos observando um corte histológico bem da região dos orifícios do teto, tá? Na porção em que o seio do teto vai se comunicar com o ambiente externo, nós vamos ter epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, tá? Bem nessa parte que já comunica com o ambiente externo, a transição, né, do interior do seio do teto para o ambiente externo, nós temos epitélio queratinizado bem lá na pontinha do teto. Nessa região nós temos o esfíncter do teto também, tá? Então nós observamos aqui ao redor não só tecido conjuntivo, mas tecido muscular, tá? Que mantém o teto fechado, né? E é estimulado o relaxamento desse músculo pelo ato da sucção do bezerro. Nós observamos aqui nesse outro corte histológico, nós temos aqui a cisterna do teto e os dois orifícios do teto, tá? A quantidade de orifícios ela vai variar de espécie para espécie, né? Nos bovinos nós temos apenas um canal do teto, né? O orifício, apenas um canal. Aqui é um corte histológico de um teto de égua. A égua possui 2 canais. Suínos, por exemplo, possuem de 2 a 4. Felinos de 4 a 7
e caninos de 7 a 14 canais. Tá ok? Então a gente observa a porção final do teto. Aqui é um corte histológico transversal, nós estamos olhando aqui no mesmo sentido. E aqui na porção final, tá, dos orifícios, nós observamos aqui epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado e bastante musculatura ao redor, formando o esfíncter, tá, do teto. É um corte, esse aqui nós estamos vendo um corte histológico bem dessa região aqui, ó, aqui os dois canais, e aqui nós estamos vendo os dois canais. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e nós nos vemos na nossa próxima aula do Isto é Histologia.